O tema da nossa mensagem, daquilo que o Espírito Santo quer revelar, é os decretos do Deus eterno. Joás, está no vento, não está, irmão? Está no vento? Se não tiver, pode pedir para colocar no vento. Aliás, o bispo Sérgio já tinha pedido. Muito obrigado, irmão. Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. E eu quero agradecer a Deus, quero expressar o meu louvor e a minha gratidão ao Pai das luzes, o Deus que não sofre variação de mudança, o Deus que não sofre oscilação de humor. Quero te agradecer, Senhor, por este momento solene, apregoar o ano aceitável do Senhor, a tua palavra. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha família, minha esposa abençoada, essa mulher virtuosa, meus bispos nacionais, a quem, depois do nosso apóstolo, eis-me aqui para servir também, o apostolado para a glória de Deus. E sempre quando nós temos essas tratativas, não é um protocolo, não é algo, sabe, para que fique na mente das pessoas, pura e simplesmente, é algo verdadeiro, nós vivenciamos isto, amém? E quero agradecer a Deus também pela vida do nosso líder, o nosso anjo, o nosso bispo primaz, nosso apóstolo Miguel Ângelo, que está nos assistindo neste exato momento. Pai, bem-haja o favor de Deus na sua vida, trazendo a renovação de forças para a glória do Senhor, para que o Senhor esteja aqui nos guiando através da palavra do Senhor, as verdades eternas. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 16, 7, e principalmente agradecer a você que deu ouvidos à voz de Deus e hoje está aqui correspondendo ao chamado de Deus, é porque você é ovelha do Senhor. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, ela é pão, ela é alimento para o nosso espírito, ela é água que sacia a sede da nossa alma. A tua palavra traz, ó Deus, a revelação da genuína, da sã doutrina da graça de Deus. E aqui estamos, Senhor, submetidos e reverenciamos a tua palavra, ó Cordeiro Santo de Deus. Cremos e recebemos pelo teu Espírito Santo olhos iluminados, para que venhamos a prosseguir em te conhecer. Em nome de Jesus te agradecemos. Fala-nos, ó Deus, pela sua palavra, e o povo de Deus diga amém. Deus seja louvado. Obrigado, bispo Mike. Deus seja louvado. A palavra revelação é uma tradução da palavra grega apocalipsis ou apocalipse, de onde vêm as palavras apocalipse ou apocalíptico. A literatura apocalíptica, porque é um tipo de literatura. Quando você olha a Bíblia Sagrada, o livro de Salmos é um tipo de literatura. Quando você olha o livro de Provérbios, é um tipo de literatura. Quando você olha os profetas, é um tipo de literatura. Portanto, é uma literatura especial, é um tipo especial de profecia. Por quê que se chama também tudo que é profético, que diz respeito ao futuro, e aqui não se faz distinção, sendo ele bíblico ou não? Por exemplo, tem muita gente que é fissurado nas profecias de Nostradamus. Aquilo ali, amado, não quer dizer nada. Tudo aquilo ali foi extraído da Bíblia Sagrada, mas retrata o que muitas pessoas associam com obras proféticas de todos os tipos, tais como profecias simbólicas e dramáticas, os cataclismas, sabe, os perjúrios do futuro, tudo isso por intermédio de uma visão. Com a intensificação, amado, da perseguição aos cristãos, a igreja do primeiro século também enfrentou problemas internos. Primeiro, ela passou a batalhar contra o mundo, contra o pecado.
É só você retroagir as 7 cartas do Apocalipse, elas falam até hoje. Ela não se restringiu somente ao passado histórico, mas o livro do Apocalipse é um livro profético, fala do futuro, as doutrinas e práticas heréticas, mas principalmente a apatia espiritual. Cristo havia prometido voltar, mas quando? Sabe, tudo isso ecoa ainda na igreja de Jesus como escárnio na boca do ímpio, e há cristãos que falam isso até hoje. Eu escuto dizer que Jesus vai voltar desde a época da minha vovó, e as pessoas escarnecem de uma profecia que é real e que é verdadeira. Jesus voltará, Ele vai voltar. Então, amados, em meio a essas circunstâncias, os primeiros leitores do Apocalipse precisavam ser encorajados e exortados a permanecerem fiéis, firmes na palavra. Você vai ver no livro do Apocalipse, ao que perseverar, ao vencedor. Porque Jesus, ele disse o quê? Que a árvore você conhece pelos frutos. Então é através do testemunho da pessoa. Não é o quanto ela sabe da Bíblia Sagrada, mas o quanto ela sabe e consegue transformar isto em exemplo de vida cristã. Então, amados, João trouxe a revelação de uma promessa divina em relação ao juízo divino sobre o mundo. Por outro lado, a mensagem àqueles que a lessem deveriam guardá-la no coração, obedecendo de forma reverente ao Senhor, a palavra de Deus, e atentando para o testemunho de Jesus, como fizera o apóstolo João, que como profeta de Deus, queria renovar a confiança dos seus leitores, de que Cristo tem o controle do curso da história. O mundo não gira a seu bel prazer, existe uma lei, existe uma ordem, existe a determinação de um Deus que rege e controla o universo e o sustenta pela palavra do seu poder. A terra não sai do seu eixo, porque Deus determinou que assim ela rodasse sobre o seu eixo, de forma contínua. Tudo isso acontece sob a alcunha de um Deus que é soberano, que é onipotente, que é onisciente e que é onipresente. E eu afirmo, igreja de Jesus, Jesus está voltando, Ele virá em juízo para recompensar os justos que perseveram até o fim, eu e você. E hoje veremos como o Senhor, Ele é justo, não somente em seu julgamento, mas Ele é justo, Ele é verdadeiro e é soberano para estabelecer a ordem de todas as coisas, ou seja, um Deus predestinador, soberano dos reis desta terra. Em primeiro lugar, Deus, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele é santo. Você nunca conseguiria entender a predestinação sem que você soubesse como Deus na realidade Ele o é. Então, Apocalipse capítulo 15, versículo 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, olha só, a igreja de Jesus triunfa, a igreja de Jesus é vencedora, a besta só tem controle sobre os seus, mas aqueles que foram selados pelo Santo Espírito da promessa, não têm nenhuma legalidade. E ele diz lá, volta Joás, tu está muito rápido, irmão, volta, isso, versículo 1, filho, 2, perdão, eu agora que estou elétrico, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, versículo 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Foi o que você e eu acabamos de cantar aqui. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então, até a forma de louvor, o teu louvor tem que ser um perfeito louvor. O teu louvor tem que expressar a realidade da grandeza do nosso Deus. E ele diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Amados, Deus, Jesus Cristo, Ele é o Rei das nações. E João disse que justos e verdadeiros são os caminhos de Deus. Amados, os caminhos ou o caminho que Deus tem para as nossas vidas é melhor do que o nosso. Fique com a proposta de Deus, fique com o caminho de Deus. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Verso 4: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? O nosso louvor, amado, desculpe a forma e a expressão de falar, ele precisa, entre aspas, ser compulsório, diariamente. Ou seja, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. Então o louvor é algo que não depende se eu canto bonito, e aqui eu me incluo, porque eu não canto nada bonito, mas Deus recebe o meu louvor e a minha adoração, porque sai do coração regenerado por Ele. Não tem uma voz do nosso bispo nacional, que tem um talento muito bom para ministrar louvor e adoração, juntamente com a sua esposa, Deus seja louvado. Mas o louvor que sai do coração, que sai da alma, amado, este é o louvor que tem que se achegar ao trono da graça de Deus, pois só Tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de justiça de Deus tornam-se manifestos sempre que este altar, ou que um altar que está comprometido com a reforma protestante, com o evangelho da graça de Deus, pronuncia os oráculos de Deus. Mas não é somente no altar, nos púlpitos. Quando você sai e vê a obra da criação, você vê que há um Criador que fez tudo de forma perfeita. Isto é Deus, isto é Jesus Cristo. Ele é soberano. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. 12. Eu anunciei salvação. Olha só, o Senhor, desde antes da fundação do mundo, a salvação ela não teve origem quando Cristo se fez carne e habitou entre nós. Foi desde antes da fundação do mundo. Ele diz: eu anunciei, realizei-a. Só Deus poderia nos salvar totalmente. Nem eu, nem você, sabe, por mais que você tenha tido a melhor criação, por mais que você seja uma boa pessoa, tenha um bom caráter, tenha uma boa índole, isto ainda não seria o suficiente para te garantir a salvação eterna. Foi necessária que Deus, sabe, abrisse o nosso coração, injetasse lá pelo Espírito Santo a fé, para que você reconhecesse a voz dele. Esta é a salvação que ele realiza e a faz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. 13. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há, esse é o teu Deus, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Nenhum pregador pode livrar ou conter Deus de fazer a sua justiça, de fazer valer os seus decretos, de fazer valer a sua soberania. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o teu Deus, soberano. Veja bem, é o coração humano quem tem que se curvar diante desse Deus soberano. Não é Deus que se curva perante o homem. Eu estava conversando com a minha esposa,
em casa, as pessoas estão romantizando demais o evangelho, até mesmo nas notas, nos louvores. Se esquecem de que Deus, ele é amor, mas ele é um Deus santo, poderoso e justo, e tem os seus decretos, e ele é imutável, ele não volta atrás daquilo que ele determinou. Então, amados, ele é o autor da vida. Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, veja bem, eu sou. Você se lembra, já falamos sobre isso aqui na quarta-feira, que Jesus também, por ser o único Deus, também, ego eimi, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Olha o que Deus ele faz: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Bispo, nossa, que coisa forte. Será que Deus é assim? Deus é soberano. Versículo 40, levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente, na minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Esse é o Deus que peleja por você. Esse é o Deus que, quando afia a sua espada a teu favor, amado, o inimigo tem que fugir por 7 caminhos, tem que ter várias alternativas de rota de fuga para ele. E eu quero que você reconheça a soberania deste Deus e ame a Deus. Não é para você ter medo de Deus. Quem tinha medo de Deus eram os judeus. Os judeus, quando receberam a lei, eles falaram: Moisés, olha só, faz o seguinte, vai lá para cima do monte, vê o que Deus quer, e aquilo que Deus assim o fizer, determinar, nós assim o faremos. E nem assim eles fizeram. Então a lei foi dada porque os judeus pediram. Eles não queriam ter relacionamento com Deus, eles queriam um manual de instruções, amado. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eu quero te dizer, amado, que todos nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, amado, a marca de Deus está cravada dentro do ser humano. Deus quer que você, ao reconhecer a sua palavra, o reverencie com amor, dando-lhe a glória que é devida. Então, amados, agora que nós aprendemos sobre a soberania de Deus, mesmo que sinteticamente, numa síntese, eu quero te falar a respeito do decreto da predestinação. Na verdade, teologicamente falando, existe um só decreto, que é o da predestinação. Outros dizem da eleição. E aqui eu quero te falar sobre predestinação incondicional. É o que nós cremos, é o Deus a quem nós servimos. Salvação não é algo que foi condicionada à minha escolha. Deus me escolheu. Por isso Ele inclinou o meu coração para que eu reconhecesse que Ele era o meu Salvador. Mas bispo, se há um só decreto, por que o irmão fala decretos? E aí eu falo que teologicamente também não deixa de estar correto, porque desse decreto há vários desdobramentos da parte de Deus. Ou seja, o que é um decreto, bispo? O decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, Ele predestinou ou preordenou, está aí na sua apostila, tudo o que acontece. Tudo acontece segundo uma determinação de Deus. Isto é o decreto de Deus, isto se chama o decreto da predestinação. E o nosso apóstolo, no livro Predestinação, uma visão de Deus, na página 23, assim diz: Deus pré-ordenou todos os seus mistérios para que fossem revelados aos predestinados. Somente aqueles que foram predestinados por Deus, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, têm a capacidade dada por Deus de reconhecerem o seu Criador na sua glória total e plena. Efésios 1:11. O decreto de Deus tem por base
o seu plano. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha só, mais uma vez Deus falando sobre herança. Predestinados segundo o propósito. Propósito do grego é protesis. Segundo o propósito, segundo a deliberação, segundo a determinação daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem um propósito, e neste propósito Ele estabeleceu, Ele deliberou que Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Este é um Deus que é o autor da história, e que não está simplesmente avesso às coisas que acontecem no mundo, mas tudo acontece porque já foi pré-ordenado, predeterminado por Deus. Pastor, mas não tem lógica. Mas não é para ter mesmo não, amado. É o que eu tenho falado. Existem ministérios que estão romantizando Deus, estão abusando, sabe, de uma coisa chamada arte, poesia, que aqui no nosso ministério é na medida perfeita. Não deixa de ter arte e também não deixa de retratar a soberania de Deus. Mas há ministérios, amados, que, olha, sinceramente, humanizam um Deus que é soberano. E Deus, amado, está acima de tudo e de todos. D.A. Carson, ele diz o seguinte: não há como você barganhar com um Deus que não precisa de nada. Ele é soberano. Deus não precisou de conselho de ninguém para estabelecer a sua vontade. Ele estabeleceu o seu conselho, porque Ele é soberano. Então, amado, tudo foi determinado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amados, antes de tudo isso aqui, ex nihilo, do nada, ser algo, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. E lá, juntamente no seu livro, já estavam escritos todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Amados, a predestinação é um ato de amor de Deus, não é um ato de injustiça, não é fatalismo, é determinismo. A diferença que os arminianos tratam do decreto da predestinação é que a predestinação incondicional na visão deles é fatalista. Não, nós acreditamos em determinismo, um Deus que determina e estabelece tudo. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele. Veja, eu e você fomos escolhidos nele. A tua vida, sempre desde a eternidade, esteve oculta em Cristo Jesus, e você assumiu, sabe, essa medida angelical que assumiu o corpo, a partir do momento em que Deus permitiu que você viesse a esta vida, para proclamar os seus juízos. Ele diz para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, gratuitamente, no amado. O que Deus tem para você, já foi determinado na cruz, já foi realizado. Você não tem que pagar preço nenhum para conquistar aquilo pelo qual você já foi conquistado, amado. Então Deus predestinou um povo. Eu e você temos uma pré-existência. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 3. Cinge, pois, os lombos, aqui é Deus falando com Jó. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Próximo, Joás. Onde estavas tu quando eu lançava
os fundamentos da terra. Deus não pediu dica de obra para ninguém. Deus não pediu dica a um engenheiro, a um arquiteto, que nós temos aqui o melhor arquiteto do Rio de Janeiro, do Brasil, nota 10. Mas ele disse: onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, diga para mim se você sabe, se você tem entendimento. Há muitas pessoas que não têm entendimento dos mistérios de Deus. E este mistério esteve oculto. Deus reservou este mistério. E veremos mais adiante que ele revelou a uma pessoa. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se és que os sabes? Ou seja, quem foi que ensinou matemática para Deus? Quem foi que ensinou engenharia para Deus? Quem foi, amado, que auxiliou a Deus, sabe, na sua obra, da construção do universo? Ele fez tudo sozinho. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Próximo, Joás. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Você sabe quem é a pedra angular? É Cristo. É Ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e sustenta até hoje. Próximo, Joás. Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E lá estávamos nós no concílio de Deus. Isto se chama a pré-existência dos justos. Versículo 21. Tu o sabes. Depois de Deus dar uma aula para Jó sobre a sua soberania, sobre a criação, ele fala assim: você sabe, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. E aí Deus também faz um trocadilho com ele. Você estava lá no concílio de Deus, você já existia, nós já estávamos com ele na eternidade, junto com os anjos, com as obras da sua criação. Então, amados, Israel é um exemplo no antigo pacto. Israel, na verdade, é uma analogia para a igreja, é um ensinamento, é uma parábola para a igreja. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. É por isso que Deus lá no profeta Isaías falava: não temas, ó vermezinho de Jacó. É por causa disso aqui. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava. A predestinação é um ato de amor de Deus. Para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Amós capítulo 3, versículo 1. E aqui tem um ensinamento para as nossas vidas. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Os judeus se vangloriavam de que eles eram o povo exclusivo e eleito de Deus. Então, eles simplesmente achavam que poderiam fazer da eleição deles o que bem quisesse. Versículo 2. Por isso é que eu digo que Israel é uma parábola para a igreja de Jesus. Se você vê Paulo falando lá em 1 Coríntios 10, falando sobre os exemplos de Israel no deserto, você vai entender o que eu estou falando. De todas as famílias da terra, olha como é que Deus falava, olha porque Deus era duro com os judeus. Somente a vós outros vos escolhi. Portanto,
eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Você sabe o que significa isso aqui? Israel, no meio de uma geração, de uma nação, dentre povos pagãos e perversos, eu escolhi e eu elegi você. Então você era para ser um modelo, você era para ser um exemplo. Você não poderia ter pego a sua eleição e fazer, motivo de zombaria do meu nome entre as nações. E aqui está a responsabilidade nossa, como eleitos de Deus, para não incorrermos nos mesmos erros que os judeus. Nós temos um testemunho a dar. Somos o povo eleito, o povo escolhido. Por isso é que Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus, porque nós é que somos o povo escolhido de Deus nesta terra. E Deus tem muito povo lá fora, amado. Deus nos chama de sal, Deus nos chama de luz, Deus nos chama para sermos exemplo numa geração perversa, corrupta e má. Portanto, amado, a predestinação, a sua eleição, não dá o direito nem a você, e nem eu, nem a mim, sabe de quê? De viver a vida de forma dissoluta, ou de viver a vida, curtindo adoidado aí fora, que nem aquele filme, Curtindo a Vida Adoidada. Todo mundo viu aquele filme. E há pessoas que vivem curtindo a vida adoidado. Eu sou salvo, eu sou eleito, nunca sairei das mãos de Jesus, então eu posso pegar um momento da minha vida, posso voltar ali, comer alfarrobas, me assentar ali com os porquinhos. Amados, não faça isso. Eu sei que o mundo faz convite, o mundo tenta, ele quer seduzir. Hoje, se você entrar nos Instagrams da vida, meu amado, você vai ver uma confusão danada. Pessoas que deveriam de ser o exemplo vivo, ter um testemunho cristão evangélico, elas são iguaizinhas às pessoas do mundo. São poses e mais poses, com roupas que não têm diferenciação nenhuma daquelas pessoas que vivem no mundo. É claro que eu não estou falando aqui, quando você está numa praia com a sua família, está lá de biquíni, isso é normal. Mas eu estou falando daquelas pessoas que querem se comportar como se fossem pessoas do mundo, fazem caras e bocas, silhueta maravilhosa, sem contar os fortões que também tem lá, tudo cuequinha cavadinha. Deus não nos chamou para isso, que nem diz o apóstolo Calça Zezé de Camargo e Luciano. Deus não nos chamou para isto. A igreja não pode ser confundida com o mundo, amado. A igreja não pode ser confundida com o mundo. Nós somos o povo santo de Deus, nós somos o povo eleito, amado. Foi por isso que Deus disse lá no livro do Apocalipse: sai dela, povo meu. E há pessoas que ainda estão na Babilônia, a grande meretriz. Nós não podemos nos amoldar a este mundo. Você não foi feito para ser parecido com o mundo, você foi feito para ser a imagem e semelhança daquele que te predestinou em amor desde antes da fundação do mundo. Tenha zelo pela tua eleição. Você tem uma santa vocação, amado. E nós daremos conta do que tivermos feito por meio do corpo. E é aí que tem muita gente que fala assim: eu não vou para o inferno mesmo, então vou lá ficar limpando o corredor de anjo. Me lembro quando o apóstolo falava isso lá em Piedade. Amado, Deus te chamou para galardão, amado. Deus te chamou para coisas superiores.
Faça coisas grandes, porque o teu Deus é grande. Sabe, você não é mais o vermezinho de Jacó. Tu estás sempre por cima, nunca por baixo. Tu és cabeça, tu não és cauda. Deus te chamou como povo, propriedade exclusiva dele, zeloso de boas obras. Pedro reafirmou já com a visão da graça de Deus: sede santos, porque eu sou santo. E onde está a santidade de Deus nisto tudo, amado? Faça bem uso das suas redes sociais. Quando você tiver que divulgar o seu negócio, o seu empreendimento, faça-o. Mas quando você tiver que dar o seu testemunho de vida, faça-o de forma bíblica. E não conforme as pessoas aí que estão misturadas com o mundo. Não, eu tenho que me fazer de louco para ganhar os loucos. Amado, tu está ficando mais louco do que eles. Como assim, bispo? Isso é uma heresia. Amados, há pessoas que estão deixando de agir como igreja para agirem como agiam no mundo. Não há diferença alguma. E Deus disse: um dia vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E ele disse mais: pelo fruto você os conhecerá. E tem gente que está na obra de Deus, anos a fio, dando murro em ponta de faca. Estou debaixo da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não faça isso. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O que Deus te deu, amado, é eterno, é maravilhoso, é santo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, amado. Onde há verdade de Deus e justiça nessas atitudes? Não há. Então, amados, no novo pacto a igreja é composta de judeus e gentios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora eu anunciei a salvação, e agora eu a faço presente, manifesta. Em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Amados, esse mistério foi revelado a uma pessoa chamada o apóstolo São Paulo. Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, tudo aquilo que você leu no capítulo 1 de Efésios, e depois se lê no capítulo 2 de Efésios, Paulo sintetiza, ele resume. Versículo 4: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Somente ao apóstolo Paulo, fariseu dos fariseus, foi dado a conhecer este mistério. Próximo, Jorge. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Lembra quando nós lemos lá atrás? A nossa vida estava lá escondida, oculta em Cristo, está ali, oculta em Deus. 10, para que pela a igreja, olha o papel da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu, olha aí, o conselho da sua vontade, em Cristo Jesus nosso Senhor.
Então, amados, ele tem as suas ovelhas e ele morreu somente por ela. Este era o mistério que estava, oculto até mesmo para os discípulos ali naquela hora. João capítulo 10, versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, não credes. Amados, há pessoas que não vão crer, não adianta. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Olha a importância, mais uma vez, do nosso testemunho. O seu testemunho vai influenciar muito mais do que se você estivesse 3, 4, 5 horas pregando o evangelho para uma pessoa. Mas o seu testemunho de vida falará das obras grandiosas de Deus. Versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. 27, as minhas ovelhas, quem aqui é a ovelha de Jesus? Deus seja louvado. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha de Jesus dá ouvidos à voz de Deus, porque ela reconhece a voz do bom pastor, mas ela simplesmente não ouve tão somente, ela segue aquilo que o pastor diz. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Poderia completar ali, agindo eu, quem impedirá? Ou não há quem possa escapar das minhas mãos. Então, amado, somos chamados por Deus. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Proteses, porquanto aos que de antemão conheceu, não foi agora, não foi quando você teve um registro no cadastro de pessoas físicas, também os predestinou. Para quê? Para você viver a vida do jeito que você quiser, conforme o seu bel prazer? Bispo, antes eu estava morto em pecados e delitos, agora eu tenho vida, eu sou dono do meu nariz, eu tenho livre-arbítrio agora. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você foi predestinado para reproduzir Jesus aqui nessa terra, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos que discutir esses assuntos aqui em família, porque toda família sempre tem algum ruído. Então nós precisamos tratar tudo isto na palavra, porque quem é ovelha dá ouvidos, ouve, mas também segue, pratica o ensinamento. Então, amados, somente os predestinados crerão. Atos 13, 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que povo sedento da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Você vai ver mais lá adiante que Deus colocou os judeus em ciúmes a partir do momento em que nós fomos enxertados na videira verdadeira, na oliveira brava. Tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava, porque os judeus acreditavam que somente eles eram os portadores dos oráculos de Deus. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, olha aí, Paulo falando, Paulo que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus, falando com os judeus, cumpria que a vós outros judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios.
a nossa adoção, porque o Senhor assim não o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Guarda esta palavra, porque depois você vai fazer uma conexão dela com a palavra mundo, até os confins da terra. Próximo, Joás. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aí, irmão, não está na sua apostila, mas por favor, abra no livro de Hebreus, no capítulo 4, não está na sua apostila, eu também não passei por Joás, 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amados, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Como é que a palavra de Deus não é eficaz na vida daquele que rejeita o conhecimento de Deus? É porque não é dele. A palavra é viva e é eficaz na vida daqueles que foram chamados por Deus desde antes da fundação do mundo. Esses corresponderão ao chamado de Deus. E ele diz ali, versículo 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos teus olhos, daquele a quem temos de prestar contas. Nada está oculto diante de Deus. E eu quero te dizer, amado, que na eternidade, para Deus, o presente, o passado e o futuro é a mesma coisa. Não há distinção do Cronos. Só há uma certeza, de que todas as coisas estão diante de Deus, sabe, normalmente. Para Deus tudo age, tudo vai conforme o curso que Ele determinou na história. Então agora, estamos nos aproximando do fim, e eu queria falar a respeito de algumas passagens, que poderiam, sabe, criar uma discussão, uma dúvida, pôr em dúvida a eleição incondicional. A primeira é essa daqui: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Agora começa a entrar os versículos. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Olha lá, bispo, todos os homens. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Está lá. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí, amado, você não pode, sabe, desprezar o contexto maior da palavra. Você precisa entender também o seu contexto histórico. Os cristãos do primeiro século pertenciam, em grande parte, às classes mais baixas, ou seja, a grande maioria deles eram escravos. E você vê isso, vários exemplos. Paulo falando: olha, se você tem a oportunidade de ter a sua liberdade, seja livre, mas se você ainda continua sendo escravo, fique na posição pelo qual Deus te chamou. Mas se você tem a oportunidade de se tornar livre, seja. Então muitos deles eram escravos. Logo Paulo fez essa admoestação, incluindo as classes superiores, ou seja, outras camadas sociais que existiam ali. E é através da oração que Deus move. Por isso é que ele fala: para que tenhamos vida tranquila, teremos mansidão. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte através de Paulo: que quando vocês, cristãos que estavam lá sendo servos, escravos, não pense que Deus trata somente com pessoas da classe social de vocês, mas Deus trata de classes sociais, de pessoas num grupo social, e que eu e você precisamos orar
porque Deus tem povo, Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos não significa todo mundo, existe uma distinção. Então, volta lá em Atos, capítulo 10, versículo 33, portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir, agora, pois, estamos todos aqui. Isso é Cornélio, um gentil, falando com Pedro, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado, veja bem, tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Veja, a palavra anunciada primeiramente a Israel. Ou seja, meu amado, naquele contexto histórico, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, nós não somos uma classe, até porque Paulo estava preso quando escreveu aquela epístola, tanto para os Efésios quanto para Timóteo, e Paulo está falando, olha, não se cuide somente disto. Joás, dá uma ligadinha, por favor, que eu estou vendo um monte de gente se abanando, por favor, é o calor do Espírito, por favor, em nome de Jesus. Já estamos nos 10 minutos finais, então não vai fazer mal algum. Então, amados, aqui nesse contexto, Paulo inclui todas as camadas sociais de uma sociedade. Não pense você que Deus se ocupa somente de um nível da escala social. Não, bispo, mas a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Amado, Jesus não fechou as portas aos ricos, aos nobres, aqueles que estão numa posição da sociedade acima da nossa, de forma alguma. Diante de Deus, todos nós somos a mesma pessoa em Cristo Jesus. Ponto final. Ou seja, Deus deseja que todas as classes sociais ouçam a palavra. Isto é que os teólogos chamam de chamamento externo e interno. O chamado é para todos, porém o interno, aquele que o Espírito Santo fala ao coração, cabe somente aos eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso é o que a graça de Deus nos fala. Agora outra, que é tradicional, João 3,16. Nosso apóstolo falou inúmeras maneiras a respeito disso. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá, bispo, todo mundo. Todo é todo. Não, amado. Primeiro porque você só para ali na palavra mundo. Só que ele diz ali, todo aquele que nele crê. Nem todos creem em Jesus. Somente as ovelhas de Jesus creem, ouvem a sua voz e o seguem. Os judeus, eles se gabavam, porque eles eram um povo eleito. Salmo 147, 19. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Romanos 9, 4 a 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Então o que acontece? O que Jesus estava falando? E já estava falando ali, e a revelação só quem teve foi o apóstolo Paulo. Os judeus, eles simplesmente rejeitaram a palavra de Deus. Paulo já havia falado aquilo dali. Como nós éramos estranhos às alianças, parecia que o chamado de Deus havia o quê? Limites. Existiam fronteiras. E onde estavam essas fronteiras? Restritos a Israel. Somente o povo eleito, o povo escolhido era Israel. Então, quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus está dizendo o seguinte: Israel,
agora não é somente você. Além, é claro, que essa palavra mundo está no original aion. Mas a hermenêutica vai um pouquinho mais além. Mundo não significa pessoas, todo mundo, sabe, indistintamente. Mas mundo significa o quê? Que Deus agora, o evangelho é para ser pregado a todo mundo. Agora não tem mais que pregar, agora você não precisa. Antigamente os judeus, os pregadores aos judeus pregavam somente o quê? Em Jerusalém. E depois, quando as pessoas se convertiam, eles transformavam elas em prosélitos. Agora que você se converteu, peraí, falta mais uma parte, porque Jesus não fez a obra completa. Agora você tem que se circuncidar, agora você tem que se batizar para a remissão dos pecados, para que os teus pecados sejam cancelados. Ou seja, haviam prosélitos judaicos cristãos. A igreja era uma igreja híbrida. Ela pregava um cristianismo judaizante. É só você ler a carta de Paulo ao livro de Gálatas e um pouco também o livro de Colossenses, você vai identificar tudo isso. Então, amados, hoje, os gentios, os judeus rejeitaram a Jesus porque foi um plano de Deus para que os gentios fossem adotados como filhos. Romanos 11:5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E aí, meu irmão, o versículo 7, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Porque existe um remanescente segundo a graça. Versículo 11, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Então, amados, a questão é que o mundo, além do mundo aion, no contexto universal, está a salvação num contexto muito maior. Não é mais exclusivamente dos judeus, e sim a todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 5:9. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem. Olha agora, se você trocar aquilo ali por mundo, vai dar a mesma coisa, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, mundo hoje em dia, no contexto, amado, volta lá, Jorge, no versículo 9, é toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Deus não faz, sabe, acepção. Ele vai em todas as nações e pega os seus eleitos, ele pega o seu povo. Então, amados, o altar, ele fala, quando nós lemos aqui no livro do Apocalipse 16:7, que ele dizia, e uma voz dizia do altar, o original grego, ele vai um pouco mais além. Ele permite a seguinte tradução, e ouvi o altar clamar. E esta noite o altar clamou e está clamando, para que você conheça, ou melhor, reconheça, que a tua eleição, que a tua vocação veio de um Deus santo, justo, e que nós não devemos reclamar e questionar e objetar a vontade de Deus. Romanos 9:19 diz assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí tem alguns teólogos que dizem assim, quando nós falamos de graça irresistível, as pessoas falam assim, não, isso é um termo muito forte, é como se Deus violentasse a alma do homem. Romantizam demais
os mistérios de Deus. Amado, ninguém resiste à vontade de Deus, porque o amor dele é irresistível. Versículo 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para desonra e outro para, um para honra e outro para desonra? 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E por que isso? Porque ele somente conheceu aqueles que por ele foram conhecidos desde antes da fundação do mundo. Bispo, isso é muito complicado. Não é não. Pega o livro do nosso apóstolo que se chama As Duas Sementes, que você vai entender perfeitamente. Deus tem um povo que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, e os vasos de ira que foram preparados para o dia do juízo, eles se tornaram conhecidos a partir do momento em que o pecado foi engendrado no ventre de Eva, e dali saiu Abel e saiu Caim, duas sementes, semente da bênção e semente da perdição. Então, amados, não fique com o seu raciocínio lógico, sabe, com a sua concepção humana ao ver os decretos de Deus. Deus quer que você não se conforme com este mundo. Romanos 12, 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você só terá a tua mente aguçada, apurada, através da palavra de Deus. A palavra é o filtro, é aquilo que remove da nossa mente todo o lixo que o mundo e a sociedade lá fora jorram pelos veículos de comunicação e mídia o tempo todo, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a palavra de Deus que nos dá este prumo, este senso, esta responsabilidade pela nossa eleição, em vivermos de forma santa. Então, amados, vivamos a nossa predestinação com reverência e santidade, temor a Deus, temor reverencial, pois Ele é Senhor de tudo e de todos. Colossenses 1,13, para finalizar. Ele nos libertou. A King James diz: Ele nos resgatou. Se houve um resgate, é porque antes você estava com Ele, você pertencia a Ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma vez no reino do Filho do seu amor, não há como voltar para o reino das trevas, não há como. Uma vez no reino do Filho do seu amor, para sempre. Versículo 14, no qual temos a redenção. Olha aí os remidos do Senhor, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. 16, olha que louvor para encerrar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E aqui Deus não está, Paulo não está falando somente de seres angelicais e espirituais, não, Paulo também está falando de classes sociais. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é
antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Então, amado, que você possa continuar a manter esse zelo que você tem pela sua eleição. E você que está nos assistindo pela internet, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração espiritual através dessa palavra. Que você pare de viver conforme o padrão deste mundo, mas mude a sua mente, transforme-se pela renovação que vem através da palavra de Deus. Deus tem uma vida santa e justa para você, porque nós fomos remidos pelo Senhor para vivermos uma vocação santa, um sacerdócio real, digno daquele que nos chamou com uma santa vocação. Então tema e trema, não tenha medo, mas tenha amor pela obra que Cristo fez por você, pelas nossas vidas na cruz do Calvário, porque esta é a vontade de Deus, porque assim falou o Espírito da graça de Deus. Deus seja louvado, o povo de Deus diga amém, glórias a Deus, a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Chamar minha família, Bispa Cristiane, para dar a bênção final, nossos bispos nacionais, por gentileza. Vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para o altar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua eleição, pela tua predestinação, que desde antes da fundação do mundo nos amou, nos salvou e nos resgatou para ti, Senhor. Declaramos em nome de Jesus uma semana abençoada, uma semana cheia de boas notícias, de vitória. E declaramos em nome de Jesus os teus anjos nos guiando e nos guardando e nos livrando de todo mal. Chegaremos em casa em paz, felizes, seguros e motivados pela tua palavra, com a nossa fé renovada, porque sabemos que em Cristo podemos tudo, pois agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Obrigado, Senhor, pela tua soberania em nossas vidas e pelo teu amor. Te amamos, Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do seu Espírito Santo e esta eleição poderosa que nos tornou santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos guardem, nos livrem do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, do mau motorista, do mau pedestre. Livra-nos de toda bala perdida, porque os teus anjos estão ao nosso redor, se acampando, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Vá em paz, vá feliz, Deus é contigo. Vire-se para o seu irmão, vire-se para ele e diga: viva a sua eleição, a sua predestinação de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. E tenha uma semana em paz, em perfeita vitória, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz, vá feliz, Deus é com você. Como diz o nosso apóstolo, pegue 7, 8 irmãos aí, quebram as costelas, dê um abraço forte em nome de Jesus.